Olá, meu nome é Clarice, eu sou aluna do segundo período na Estácio em Pedagogia e hoje eu vou apresentar o meu PCC, que é a prática como componente curricular. Na proposta do trabalho havia uma charge para que pudéssemos analisar e a mesma estará aparecendo aqui na tela para vocês. Além dela, havia também um texto de base para que pudéssemos analisar e utilizar como apoio para responder às seguintes questões. A primeira questão fala sobre a importância do conhecimento prévio no processo de aprendizagem. E se a gente analisar a charge, podemos ver que as crianças já tinham o conhecimento prévio sobre o assunto dado pela professora, que era regiões do Brasil. Raimundo falava sobre a região dele, que era a região Nordeste, e Marina falava sobre a região Sul, que era a origem dela também. Porém, eles ambos foram silenciados pela professora, o que é um erro grave, né? Então, é possível identificar também que a professora não soube agregar o conhecimento prévio dos alunos com o tema, né? É importante ouvir e debater as experiências relatadas pelos alunos, pois além de gerar troca de informações entre os alunos e o professor, desperta mais interesse dos alunos por aquele tema, consequentemente deixando a aula muito mais ampla, mais dinâmica, mais interessante. E a partir do momento em que um aluno fala sobre um assunto, ele demonstra, né, que ele tem aquele conhecimento prévio, que ele tem aquele conhecimento, aquela ciência sobre o assunto que a professora está falando, está apresentando, outros alunos que talvez não tenham um conhecimento prévio podem se interessar. Então, é muito importante darmos voz aos alunos. Então, o aluno é protagonista e sempre deverá ser ouvido dentro de sala. Isso é algo que todos os professores devem levar, né, como base para ministrar uma aula boa, uma aula dinâmica e ampla. Para que ocorra o conhecimento prévio, o professor ele deve perguntar aos alunos. Então, a professora, ao invés dela silenciar, né, a professora na charge, deu continuidade à aula, calou o Raimundo e a Marina, né, falando que Raimundo estava cometendo um erro de português, quando na verdade nós sabemos que estava ali ocorrendo variações linguísticas, né? Então, ela deveria ter perguntado a ele mais sobre a região Nordeste, sobre o que ele sabia e assim, dessa forma ela poderia estruturar atividades com perguntas de múltipla escolha, talvez sortear uma região para cada aluno e deixar que eles escrevam o que sabe sobre aquela região, né? Então, assim, se ela tivesse estruturado atividades e criado uma aula com base no que os alunos já sabiam, a aula teria sido muito mais benéfica. Então, ela deveria ter aproveitado aquele conhecimento prévio. Quando um professor dá início, ele faz com que ocorra o conhecimento prévio, a aula se torna muito mais didática, muito mais dinâmica e os alunos passam a ter uma aprendizagem muito mais significativa, um conhecimento aprofundado sobre aquele tema. Então, nós podemos dizer que o conhecimento prévio ele é um dos pilares de aprendizagem. Ele torna tudo isso possível. Então, os professores devem fazer com que o conhecimento prévio aconteça. Isso é muito importante. A segunda questão fala para nos colocarmos no lugar daquela professora. Como seria possível dar essa aula onde 2 alunos já apresentaram um conhecimento prévio, interesse pelo assunto? Então, assim, me pondo no lugar dessa professora da charge, certamente, com toda certeza, eu aproveitaria a ciência daqueles alunos
para ministrar uma aula muito mais interessante. Eu não calaria, eu não silenciaria aquele conhecimento, aquela ciência deles. Eu faria por etapas, eu iniciaria um debate, conversaria com eles, perguntaria mais sobre suas origens, identificaria ali outras crianças e outros alunos que soubessem mais coisas, talvez de outras regiões, daquela região mesmo que foi citada, da região Nordeste, da região Sul, e faria com que as crianças que não soubessem se interessassem ainda mais por aquele tema, né, que estava sendo dado. E eu disse que faria por etapas. A primeira etapa seria identificar, né, as crianças que possuem experiências como aquelas outras duas, como o Raimundo e a Marina, e para que elas pudessem se encontrar dentro do tema, né, se identificar, se sentir dentro da aula, se sentir mais interessada, né, não se sentirem perdidas e podendo então exercitar todo aquele conhecimento com os materiais úteis, com livros, mapas e tudo que estivesse ao meu alcance, né? Talvez o livro que eu pudesse utilizar, alguns livros que eu pudesse levar para dentro de sala, algum mapa do Brasil, podendo executar algumas atividades. Eu faria principalmente uma atividade em grupo, dividiria a sala em grupos. Quando falo de regiões do Brasil, uma atividade que me vem em mente é feira, e principalmente feira de costumes, né? Feira de cultura também. Então eu faria uma feira de regiões, feira de costumes. Então, assim, eu dividiria a turma, faria com que as turmas trouxessem comidas típicas, músicas, danças. Eu faria com que a turma se interessasse ainda mais e tornasse a aula uma forma muito mais divertida e dinâmica. Além de avaliar todo o seu desempenho, né, o desempenho de todos os alunos, no caso, com os trabalhos apresentados dentro de sala de aula sobre as regiões, eu faria avaliações em grupo, como a feira, faria avaliações talvez em duplas também, passaria trabalhos e faria também nos métodos convencionais, né? Além dos métodos convencionais que todos os colégios usam, que é o teste e a prova, e eu avaliaria se eles compreenderam que cada região tem a sua cultura, né? Que, assim, não existe o erro de português, nós temos a variação linguística e que a gente tem a voz, né? Que é importante cada um compreender a origem do outro e principalmente ouvir a opinião, ouvir o conhecimento do outro. A última questão, ela questiona como eu responderia, né, no lugar da professora da charge, as considerações realizadas pelos alunos no quadro 2 da charge, onde o Raimundo fala da origem dele e a Marina também. Então, certamente eu iniciaria um diálogo com os dois, usando suas origens como exemplos, trazendo todos os outros alunos para dentro desse diálogo e fazendo com que eles se interessassem também, não só pelas origens dos dois, mas por suas origens e identificaria, na verdade, a origem de todos e veria se tem alguns em outras regiões ou da mesma região de Raimundo, de Marina. Eu, de fato, não silenciaria nenhum dos dois, porque o aluno é o foco da educação, é o foco dentro de sala, porque é de suma importância ouvir não só sua opinião, mas todo o seu conhecimento, as suas experiências, para que a sua educação seja acrescentada com o que o professor tem para ensinar.